Oi, gente, tudo bem? Tudo certo? A gente vai ter uma aula hoje bem legal sobre o período joanino, uma monitoria diferente para que vocês conheçam um pouquinho como funciona o Descomplica, né? Primeiro de tudo, eu vou escrever aqui no quadro o nosso código promocional de hoje, tá? 1, 2, 3, quero passar. E aí, o que vocês têm que fazer para virarem assinantes do Descomplica? Primeiro de tudo, www.descomplica.com.br, entrou no site, vai até o final e digita esse código promocional que está aparecendo aqui embaixo para vocês. Mas caramba, Ruth, o que eu vou ter acesso, tá? Em relação a isso? Você vai ter acesso a todo o site do Descomplica. E o que isso significa? Significa que você vai ter acesso ao Medicina para os Fortes, significa que você vai ter acesso a 4 aulas ao vivo por dia, ao Empurrão pro Enem, ao Matemática Sem Problema, ao Guia do Estudo Perfeito, a monitoria pra caramba. Você vai ter acesso a tudo que você quiser, você vai ter direito no nosso site. Tranquilo? Belezinha? Vamos começar então? Bom, pessoal, período joanino de 1808 a 1821. Mas como é que começa esse período? Como é que a gente chega até lá? A gente chega nesse período com a vinda da família real para o Brasil. Ou seja, quando Dom João vem para o Brasil, junto com a sua esposa, junto com a sua família, e traz uma galera lá de Portugal. Mas por que ele veio para o Brasil? Porque ele queria entrar no site do Descomplica assistindo a nossa aula de hoje com o nosso código promocional? Não era por isso ainda. Porque ainda não existia o Descomplica nessa época, sentimos muito. Era porque a gente vivia na Europa chamada Era Napoleônica, belezinha? Tá, mas o que isso significa? O que era a Era Napoleônica? A Era Napoleônica foi quando Napoleão chegou ao poder na França, através de um golpe de Estado. E ele, na verdade, queria expandir o seu poder pela Europa. E como é que ele iria fazer isso? Primeiramente, ele ia fazer bloqueando o país que tinha maior influência naquele momento. Que país era esse? A Inglaterra. Foi então que Napoleão ele declara, tá, o bloqueio continental. E no que consistia o bloqueio continental? O bloqueio continental ele consistia que nenhum país podia comercializar com a Inglaterra e nem a Inglaterra podia transportar produtos de nenhum país. Caramba! E aí, como é que ia ficar a situação da Inglaterra nesse momento? Ruim, bem ruim. Mas o que Portugal tinha a ver com isso? Gente, 2 coisas que Portugal teve um problema nesse momento. Primeiro de tudo, tá? Primeiro de tudo porque a Inglaterra era um dos mais antigos parceiros comerciais de Portugal. Então, Portugal, ele dependia do comércio inglês, tá? E ele devia muito à Inglaterra, tá? Além disso, a França de Napoleão, ela não teria como suprir, tá, todas as necessidades que a Europa tinha naquele momento. A gente até vai ver depois em outra aula que a Rússia, por exemplo, ela vai entrar em crise, ela vai quebrar porque a França não conseguiu suprir o que a Rússia precisava e não conseguiria suprir também o que Portugal precisava. Portugal precisava da Inglaterra. E a Inglaterra também precisava de Portugal, um dos seus maiores parceiros comerciais. Então, o que acontece? Acontece uma conferência secreta de Londres, onde Portugal e Inglaterra se unem. Se unem para quê? Para decidir a vinda da família real para o Brasil. Aí você se perguntou agora, mas do nada, por que eles pensaram no Brasil? O que aconteceu? Gente, já havia um plano da família real vir para o Brasil há muito tempo. Quando? Desde o século XVIII, o século da mineração. Então foi no século XVIII, quando o ouro bombou aqui no Brasil, e o Brasil riquíssimo e tal, pegando ouro pra caramba, Minas Gerais bombando. E aí você viu algumas revoltas nativistas, ou seja, revoltas que não queriam a separação. Então, essas revoltas nativistas, elas começaram a preocupar a coroa portuguesa. E eles chegaram a cogitar a hipótese de vir para cá, para controlar o ouro mais de perto. Porque Napoleão também decidiu que invadiria Portugal. Tá? Então, o que aconteceu? O que a gente vai fazer agora? Gente, um país, naquele momento, uma monarquia absolutista, ele nada seria sem o seu rei, o seu monarca. Então, era necessário que a coroa tivesse em segurança. Então, o que eles fizeram?
pessoal, galera, portugueses, eu vou lá pro Brasil rapidinho, deixar as coisas se acalmarem aqui, daqui a pouco eu volto, beleza? Todo mundo, não, tudo bem, vai lá, mas volta. Então foi acordado isso, meio que imposto, né? Já que ele era o rei, se alguém falasse não, ele não ia ficar. Ele foi embora, resolveu vir pro Brasil. Belezinha? E aí a Inglaterra falou, vamos fazer o seguinte, eu te ajudo que você me ajuda. Eu vou pegar, te dar navios, eu vou colocar também navios no teu litoral, tá? Vou apontar as armas para Napoleão e vou falar, Napoleão, não vem atrás deles não. Beleza. Que legal, maneiro. E o que você quer em troca? Eu quero em troca algumas coisinhas quando você chegar no Brasil. E essas coisinhas que ele queria em troca, a gente vai ver agora. Gente, eles vieram para o Brasil, chegaram no Brasil em 1808, tá? Eles foram a princípio para a Bahia, tá? Desembarcando na Bahia, eles abriram os portos para as nações amigas. O que isso significava? Significava que, a partir de então, o Brasil, que era colônia e só podia comercializar com a sua metrópole, ele agora seria diferente. Agora ele ia comercializar com outras nações, principalmente com quem? Adivinha? Com a Inglaterra, obviamente. Mas isso significava, então, que o Brasil ele não fazia mais parte da definição de colônia como nós conhecemos. Ele não ia só comercializar com a metrópole. Caramba, então com quem que ele ia comercializar agora? Com outros países. Ele ia agora ter vários parceiros comerciais. Então isso significava a quebra do pacto colonial. O Brasil, apesar de ter como status ser uma colônia, ele não era mais visto, ele não era mais tratado como uma colônia. Tranquilo? Além disso, a revogação do Alvará de 1785. Vamos refrescar a nossa memória. O que foi esse alvará? Esse alvará, tá? Ele foi feito pela mãe de Dom João VI e ele dizia o seguinte, aqui no Brasil, nenhuma indústria, ninguém pode produzir nada. Ou seja, por quê? Para não competir com os produtos portugueses que eram vendidos aqui. Apesar de Portugal ter uma indústria muito incipiente, havia alguns produtos que seriam importados. Então, o Brasil ele não podia ter indústria, sendo que ele revogou esse alvará. E aí você se pergunta nesse momento, caramba, então o Brasil poderia ter indústrias desde 1808 com a revogação desse alvará? Não, ele não podia ter indústria desde 1808. Sabe por que não? Porque em 1810 são assinados 2 tratados com a Inglaterra. E que tratados são esses que foram assinados? O primeiro tratado foi chamado Tratado de Aliança e Amizade. Nome bonito, né? E o que esse tratado significava para Portugal e Inglaterra? Ele consistia no seguinte: todo inglês que tivesse no Brasil, viesse no Brasil, independente do motivo que fosse, ele não seria tratado como português era tratado aqui. Ele seria tratado como um inglês. Caramba, que coisa óbvia. Não, você não está entendendo. A coisa vai além disso. Ele não era obrigado a falar português para se entender com ninguém. Além disso, ele não era tratado pelas leis portuguesas aqui. Haviam delegacias especializadas só para tratar casos ingleses, porque eles não eram julgados pelas leis daqui, eles eram julgados pelas leis da Inglaterra. Nisso a gente consegue perceber, a gente consegue enxergar, tá? A grandeza da relação entre Portugal e Inglaterra nesse momento. Era uma relação de muita dependência. Portugal devia muito à Inglaterra, então Portugal estava ofertando coisas a ela que não ofertaria a qualquer país. Belezinha? E aqui, outro tratado. Tratado de Comércio e Navegação. E o que esse tratado tinha de mais importante que a gente precisa compreender e que tem tudo a ver com a revogação do Alvará de 1785? Gente, é um paradoxo muito grande. As tarifas cobradas de importação dos produtos ingleses eram menores que as tarifas cobradas pela importação dos produtos portugueses. Ou seja, a Inglaterra, ela teria mais chance, ela teria mais entrada aqui no Brasil do que os próprios produtos de Portugal.
Gente, então valia a pena. E quando eu falo Portugal, eu falo Império Português. Por Império Português, você entende o Brasil. Então, se você é brasileiro e você queria investir numa indústria, você ia competir com a Inglaterra, que desde 1750 tinha começado a sua revolução, desde 1780, perdão, tinha começado a sua revolução industrial, já estava bombando, você ia competir com os ingleses? Você ia ter esse trabalho de abrir uma indústria que certamente haveria de quebrar, porque a competição era uma competição insana, tá? Então, não houve indústria no Brasil. Tivemos pequenos surtos industriais, né, em determinadas épocas, que a gente vai ver aí no futuro, mas nesse momento não tinha indústria, não tinha porquê haver indústria no Brasil, não tinha razão, não tinha motivo. Ninguém queria abrir uma indústria para competir com a Inglaterra. Olha o paradoxo, então. Nós tínhamos uma revogação de um alvará que proibia a indústria, ou seja, a indústria agora está liberada, galera. Mas, ao mesmo tempo, vocês vão pagar mais impostos do que a Inglaterra paga. Ou seja, dentro do seu próprio território, você vai pagar mais impostos do que um produto estrangeiro. Você se pergunta se isso não é uma loucura. Gente, mas isso acontece até hoje. Até hoje, nos nossos governos, nós fazemos isenções fiscais para empresas estrangeiras virem para o Brasil. Ué, por quê? A gente é maluco? Não, porque uma empresa, quando vem para cá, ela contrata. Ela contratando, ela paga salário. Pagando salário, ela está aumentando o mercado consumidor e ela está dando dinheiro para a economia brasileira. Ou seja, o pensamento hoje é um pouco diferente. Naquela época, não. Porque naquela época, você ia dar dinheiro, aí você ia comprar produto inglês, então ia fazer um ciclo eterno que a Inglaterra lucrava pra caramba e Portugal se dava mal. Fomos até aqui? Belezinha? Tranquilo? E agora, para esse ladinho daqui, nós temos as famosas medidas joaninas, que eu tenho certeza que desde o começo da aula você não parou de pensar um minuto nisso. Primeira medida joanina. Promocode do Descomplica. Qual o promocode do Descomplica? 1, 2, 3, quero passar. Aqui embaixo. Gente, o que você vai fazer agora? O que o Dom João quer, que precisa que você faça? www.descomplica.com.br. Entrou lá no site, foi até embaixo da página, entrou lá, promocode 1, 2, 3, quero passar, e você vai ter acesso full ao site. Acesso full, adoro isso, gente. O que é acesso full ao site? É acesso ao nosso plano VIP. Você vai ser VIP, você vai ser o cara. Você vai ter acesso a 4 aulas ao vivo por dia, mais uma aula de empurrão de manhã, outra aula de empurrão de noite. Você vai ter toda segunda, quarta e sexta acesso ao Medicina para os Fortes. Caramba, tô doido para ser médico, o que eu faço? 1, 2, 3, quero passar, assina o plano do Descomplica. Pô, não quero ser médico, acho que eu quero ser engenheiro. Eu quero ser um matemático, um físico. Beleza, temos aí para você matemática sem problemas, toda terça e quinta, com o nosso querido Alex, não é isso? Gente, vocês vão ter direito a tudo, um calendário lotado de monitoria para você se inscrever, gente. Acesso a um dos produtos mais importantes do nosso site, GEP, Guia do Estudo Perfeito. Te ensina como é que você monta um cronograma, te ensina como é que você faz para estudar bem, te ensina coisa pra caramba. Então, o que você vai fazer agora? Acabou a aula, entrou lá, www.descomplica.com.br, colocou 1, 2, 3, quero passar e vai ter um descontaço no plano VIP. 80% de desconto. Não é brincadeira, 80%, não é? Se fosse a Inglaterra, ia ter, 16, 15. Mas você, 80% de desconto, gente. Imperdível, beleza? Gente, você tá desde o começo se perguntando, medidas joaninas, você tem isso na cabeça, você pensa que só cai isso, Dom João só fez o quê? As medidas, só construiu coisa. Então vamos ver um pouquinho o que ele construiu. Primeiramente, ele construiu o Banco do Brasil. Se a família real ia ficar aqui, ela precisava de um banco. Óbvio que ela precisava de um banco. Precisava de um banco para aquecer o seu mercado. Ela precisava de um banco para controlar o seu mercado interno, para controlar as suas contas. Então, ela precisava mover o dinheiro do Brasil. Nada mais justo, então, do que a criação de um banco. O Banco do Brasil. Gente, o mesmo banco que você conhece hoje, que a tua avó fica lá na fila, acorda 6 horas da manhã para ir para a fila, aquela fila cheia de senhorzinho, todo mundo batendo um papo, a galera lá. Gente, Banco do Brasil.
Aí, quem criou? Dom João, pra tu ver. Às vezes você pensa assim, nossa, por que eu tô estudando história? O que eu tô fazendo aqui? Gente, você tá... história é a sua vida. Você, tua avó, quando vai pro Banco do Brasil, leva a cadeirinha dela, abre, fica sentada, batendo um papo com a galera, leva aquela garrafinha, não é isso, de café? Quem criou foi Dom... Agora, quando tua avó fala, vou pro banco, sei o que, você fala, vó, sabe quem criou o Banco do Brasil? Dom João VI. Por volta de 1810, quando veio pra cá com a família real e mais 15 mil agregados. Tua avó vai se encher de orgulho de você. O coração dela vai até disparar. Teatro São João. Gente, hoje a gente conhece como o Teatro João Caetano. Ali, né? No centro da cidade do Rio de Janeiro. Biblioteca Real, que a gente hoje também conhece como Biblioteca Nacional. Também no Rio de Janeiro, no centro. E o mais importante de tudo, presta atenção agora, essa você não pode perder. Ele criou a imprensa. Tá, e aí? Gente, a imprensa é o meio mais importante de propagação de um governo. Eu não acredito que tu não se lembra disso em Vargas, com DIP, por exemplo, Departamento de Imprensa e Propaganda. A Voz do Brasil, que tu escuta até hoje no rádio. O que é isso? É propaganda de governo. O que o governo fez de maneiro? Por que o governo é legal contigo? Por que o governo, merece ser curtido? É exatamente isso. Ele trouxe para o Brasil. Gente, é importante que vocês entendam que Brasil, a gente tem uma visão de que era diferente da Europa nesse momento em relação ao governo, e não era. Gente, Dom João, ele era um rei absolutista. Então, quando ele veio para o Brasil, ele continuou sendo um rei absolutista. E o que isso tem a ver com a imprensa? Isso tem tudo a ver com a imprensa. Porque era uma imprensa controlada, uma imprensa censurada. Não podia se falar o que queria da coroa portuguesa. Não podia se falar o que queria de Dom João VI. Pelo contrário, ele estava promovendo. Tu acha que não rolou no jornal? Criação da Biblioteca Real, Teatro São João, Banco do Brasil. Fui eu que criei, fui eu que fiz isso para vocês. Gente, e aonde estava concentrado tudo isso? No Rio de Janeiro. Europeização do Rio de Janeiro. O que isso significa? Significa que se eles iam se instaurar aqui no Rio de Janeiro, eles precisavam viver uma vida tão luxuosa quanto eles viviam na Europa. Isso é óbvio, gente. Isso, assim, é claríssimo. Eles precisavam viver uma vida luxuosa. Eles eram a corte de Portugal. Eles faziam parte da coroa portuguesa. Então, é óbvio que eles precisavam viver uma vida de luxo pra caramba, de muita coisa, de riqueza, de fortunas. Então, eles precisavam disso. Então, eles começaram a europeizar o Brasil. Eles precisavam que o Brasil fosse para eles como se fosse a casa deles. Ah, todo o Brasil? Não, é claro que não. Rio de Janeiro. Por que Rio de Janeiro? Porque é aqui que eles estavam. A gente sabe que até hoje tem região da Amazônia, tem região do Nordeste que vive uma vida completamente diferente, completamente miserável. Por quê? Porque não era importante nesse momento, ninguém ligava. Gente, centro-oeste do Brasil, ninguém nem queria saber. Eram drogas do sertão e acabou, beija-abraço, os índios iam lá, pegavam. Ninguém queria civilizar essa galera, ninguém estava preocupado com isso nesse momento, tá? Inclusive, gente, foi por isso, vou te falar isso daqui a pouco, que rolou a primeira insurreição pernambucana. Porque antes, na época do açúcar, Nordeste tava top, tava lá em cima, no auge. Nordeste açucareiro. E depois, a Bahia, a Bahia era a capital da galera, capital do Brasil, Bahia, bonito, não é isso? Lugar maneiro pra caramba, várias praias e tal. E aí, daqui a pouco, acabou o açúcar, competição com as Antilhas, Bahia não era mais capital, vamos trazer a capital do Rio. E aí? Cadê o Nordeste? Quem lembrou do Nordeste? Quem lembrou da Amazônia? Centro-Oeste brasileiro, quem lembrou? Gente, Centro-Oeste começou a ser mais visto em 1950, quando o JK criou Brasília. Mesmo assim, o tamanho de Brasília, nada. Entendeu? O que tem de estrondoso no Centro-Oeste? O país olha para lá, o governo olha para lá? Até hoje não. Então, aí que a gente começa a ter uma sensação de desunião brasileira. Essa nossa aula de período joanino, ela tem tudo a ver com a construção de um Estado brasileiro. Porque o Brasil, quando ele para
para de ser colônia e ele tem uma sensação de ser metrópole, que a gente chama de inversão metropolitana, parecia que a metrópole era no Brasil. A gente tinha a sensação de que a metrópole era no Brasil. Tranquilo? Então, caramba, o Brasil se sentiu um estado pela primeira vez. E veja que um estado não é uma nação, porque não havia um sentimento de união do povo brasileiro. O povo brasileiro não tinha uma sensação de pertencimento comum. O pessoal do Sudeste não se sentia super unido com o pessoal do Nordeste, que se sentia super unido com o pessoal do Sul. Não! Até hoje nós vemos diferenças grotescas, tá? Nos nossos estados, nas nossas regiões. E isso começa desde essa época, gente. Primeiro nós tínhamos aqui uma terra, os índios, obviamente tribos que se desentendiam, algumas se entendiam, mas depois que os portugueses vieram para cá, as diferenças elas começaram a passar a ser mais grotescas. Começou-se a ver lugares muito pobres e lugares muito ricos. E isso se dá até hoje. E isso depois foi piorando com a questão das imigrações, tá? Mas isso aí a gente vai ver para o futuro. Mas desde essa época, o foco começou a ser o Sudeste, assim como é hoje. Então, quando ele trouxe para o Rio de Janeiro a capital, quando ele começou a europeizar o Rio de Janeiro, olha a sensação de que o Sudeste era grandioso. Mas vê se alguém tinha a sensação de que o Norte era grandioso, de que o Centro-Oeste era grandioso. Não tinha essa sensação naquele momento. E por isso, nós vamos ter muitas revoltas, principalmente no Nordeste, no futuro, né? Nesse futuro aqui, porque havia essa sensação de que eles estavam sendo desprezados pela coroa, não estavam sendo olhados e cuidados pela coroa. Gente, muito importante também a gente entender que o Rio de Janeiro, ele não era mais uma capital colonial. Ele não era mais capital da colônia, ele era capital do Império. O Império Português tinha como sede o Rio de Janeiro para sua capital. Porque agora a coroa estava aqui. A coroa estava no Brasil, a coroa estava dentro do Brasil, a coroa estava no Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro era o local a qual tomava-se as decisões de todo o Império Português. E isso é muito importante nesse momento. Aqui também, gente, nesse período, tinham bastantes ingleses, até mesmo pela questão da dependência de Portugal com a Inglaterra. E aí você sabe, você pode não se recordar, mas se a gente puxar na memória, você vê que essa dependência de Portugal e Inglaterra acontece desde o Tratado de Methuen, lembra? Tratado de Panos e Vinhos, o qual a Inglaterra vendia vinhos para Portugal e Portugal vendia panos para a Inglaterra. E assim, um tratado obviamente desigual, porque eram comprados muito mais vinho do que o tecido português. Então, desde essa época vem se criando, tá? Por isso, na época do ouro, o ouro brasileiro é quase todo inglês. E aí, dependência. E aí, acabou criando uma dependência maior ainda quando os ingleses apoiaram a vinda dos portugueses para cá. E aí, europeização do Rio de Janeiro, tratado de aliança e amizade também, que vão cada vez mais comprovando essa tentativa de trazer Portugal para o Brasil. Belezinha? Gente, em 1815 acontece uma coisa muito interessante nesse momento. Uma coisa que vai ser um marco na história do nosso país, apesar da gente não falar muito. A gente fala muito em 1822, né, na independência, mas a gente pouco fala sobre 1815. 1815, o Brasil é elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves. Ou seja, o Brasil não era mais uma colônia. O Brasil fazia parte de um reino. O Brasil também era metrópole. Tranquilo? E aí você se pergunta, mas por que isso aconteceu nesse momento? O que foi questionado nesse momento para que o Brasil virasse um reino unido? Que ele se elevasse à condição de reino e não fosse mais colônia? Foi nessa época, gente, o fim da Era Napoleônica, tá? O fim da Era Napoleônica foi marcado em 1815, com a criação do Congresso de Viena. E você lembra que o Congresso de Viena ele tinha alguns princípios. Um desses princípios era o princípio do retorno às monarquias como era antes da Era Napoleônica. Além de as fronteiras europeias elas serem
restauradas, houve também uma restauração monárquica. O que isso significava para o Brasil nesse momento? Significava que Dom João teria que ir embora do Brasil. Dom João teria que voltar para Portugal pelo pelo Congresso de Viena de 1815. Gente, sendo que o Brasil, ele estava vivendo um momento de inversão metropolitana. Ele sentia que ele ia ser a metrópole. Ele se sentia como uma metrópole. E ele ia querer voltar a ter essa sensação de colônia? Não, é claro que não. Então começou a haver uma movimentação aqui no Brasil dos partidos de que assim, peraí, claro que não, eu não quero voltar a ser colônia, eu não posso voltar a ser colônia. E aí um ministro francês, Talleyrand, ele chegou e falou assim, eu tenho uma ideia. Que ideia? Por que você não eleva o Brasil a reino? E aí você pode ficar aí, tá? Porque Dom João VI, ele não queria ir embora do Brasil. Gente, claro que ele não queria. O Brasil era rico pra caramba. Portugal, depois da Era Napoleônica, sofreu a beça, sofreu com as invasões, sofreu sem a família real lá, estava desprotegido, tá? Então, Portugal não era mais um lugar tão maneiro para a família real ficar. Dom João não queria voltar para Portugal de jeito nenhum. Obviamente, isso aborrecia pra caramba os portugueses. Mas não importa. Naquele momento, ele não queria voltar. Tá? O que ele queria naquele momento? Primeiro de tudo, ele queria o Código Promocional do Descomplica. Gente, 1, 2, 3, quero passar. Então, vamos voltar aqui. Acabou a Era Napoleônica, Talleyrand falou para Dom João VI, vamos elevar o Brasil a Reino Unido. E isso significava o que para o Brasil nesse momento? O que isso significava virar reino? Gente, significava que Brasil agora não precisava mais ser visto como uma colônia por ninguém. Brasil era quase independente, quase, tá? Não era ainda, tá? O processo foi um pouquinho depois, mas aqui, quase na cara do gol. Brasil virou independente logo depois. Isso é uma aula, volto a dizer, isso é uma aula de grande importância, porque essa aula lembra a gente de como o Brasil se tornou independente. Não adianta você falar 1822, o Brasil se tornou independente. Não, por quê? O que aconteceu? O Brasil teve a sensação da independência, o Brasil teve seus portos abertos, o Brasil teve a sensação de inversão metropolitana, o Brasil ganhou teatro, ganhou banco, ganhou coisa pra caramba. Então, houve a sensação de inversão metropolitana. O Brasil não queria mais ser dependente. Quando houve a possibilidade dele voltar a ser colônia, o pessoal se mexeu. Não dá, gente, não dá pra ser. Gente, além disso tudo, o que aconteceu? Além disso tudo, em 1821, tá, aconteceu uma coisa muito importante, tá? Que foi a chamada Revolução do Porto. O que foi a Revolução do Porto? Aonde ela aconteceu? Quem fez? O que é isso? Gente, Revolução do Porto de 1821, ela foi feita numa cidade chamada Porto. Brincou, né? Não, tô falando sério mesmo. Cidade do Porto. Cidade do Porto em Portugal. Porto em Portugal. Gostou, né? Cidade conhecida pra caramba, tá? Coloca aí depois, né? Dá aquela pesquisada, tu vai ver bonito lugar. Cidade do Porto. Revolução do Porto. Por que essa Revolução do Porto? Por que essa Revolução do Porto antes do Brasil se tornar independente? Gente, a Revolução do Porto, um ano antes do Brasil se tornar independente, ela aconteceu devido à elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal em Algarves em 1815. Então, peraí. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido. Isso significava que Dom João VI, ele não ia mais voltar para Portugal. Não ia, não. Ele ia ficar no Brasil. Se Brasil era reino e Portugal era reino, e os dois estavam juntos, ele podia ficar na parte do território que ele quisesse. E claro que ele decidiu ficar no Brasil. Ele já estava instalado aqui, gente, já estava desde 1808 aqui. Aqui estava mó paz. Gente, a Europa é cheia de instabilidade, gente. A Europa é cheia de guerra toda hora, briga, entendeu? Negócio de Revolução Francesa, o pessoal querendo liberdade, igualdade. Do João, que isso? Uma bobeira, palhaçada. Não quero mais ficar em Portugal.
entendeu? Aí negócio de, chega cara lá, Napoleão, me ameaça, entendeu? Quer me chutar do trono, quer tomar Portugal, bloqueia contato com a Inglaterra. Dom João VI, ele não queria esse clima de instabilidade europeu. Gente, o Brasil é mó o quê? Paz e amor, é mó paz e amor. Né? Tinha os índios e tal, pra tu controlar. Tinha uma revolta aqui, uma revolta ali, mas era tranquilão. A Europa não, a Europa era cheia de instabilidade. Toda hora tinha uma revolução, toda hora tinha uma guerra, toda hora um país brigava com outro, negócio de invasão de terra. Dom João não aguentava mais, falou, pra mim já chega, não dá não, tô cansadão, já tô o quê? Mais senhor, quero ficar na minha. Mas quem não gostou disso? Quem tava aborrecido, quem tava chateado? Portugal. Os portugueses em 1808 falaram para Dom João, te contei, falaram assim, olha só, tudo bem, tu pode até ir, mas volta, não fica lá não. Porque a gente precisa de você, você é nosso rei, não é isso? Pediram para ele voltar, ele falou, não, vou ali rapidinho e já volto, não é isso? Não, vou ali rapidinho e já volto, daqui a pouco tô aí. Não voltou mais, não queria mais voltar. E os portugueses? Sofreram bloqueio continental, os portugueses sofreram com investidas de Napoleão, os portugueses sofreram com todo mundo. E aí, o que aconteceu? Nada, não tinha ninguém da coroa lá para representar o reino português. Caramba, então o Império Português, que tinha sido o primeiro a se lançar ao mar, não é isso? Tinha conquistado vários territórios, sido riquíssimo, conquistado África, conquistado América, conquistou coisa pra caramba, agora tava jogadas baratas. Ninguém queria saber, tava lá, Dom João queria ficar só aqui, não é isso? Curtiu a praia. Portugal falou assim, agora chega. A gente falou pra ele ir, falou pra eles ficarem seguros, a gente falou, pode ficar tranquilo, a gente te espera, não é isso? Ele não veio. 1815, fim da era napoleônica, Congresso de Viena. Agora ele volta, restauração monárquica, o monarca tinha que estar agora no seu país, tinha que estar reinando, controlando. Aí ele vai, diz que Brasil é reino junto com a gente, e ainda fala assim, não vou voltar não, fica aí que eu fico aqui. Que isso? Como é que isso funciona? Não vamos não, vamos fazer a Revolução do Porto. Esperaram, ele não voltou. Em 1821, Revolução do Porto em Portugal. O que eles queriam? Obviamente, você já entendeu que eles queriam que Dom João VI voltasse. Mas mais do que isso, eles estavam boladões com o Brasil. Eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Parou com essa palhaçada. Não quero de jeito nenhum ser reino junto com eles. Eu quero que o Brasil volte a ser colônia. Então, Portugal cortou o dedo, não queria mais amizade de jeito nenhum. Ou você volta, ou então a gente vai, fazer uma revolução aqui em Portugal. Dom João VI percebeu que a coisa ia ficar feia. Percebeu, gente? Ele falou assim, acho melhor eu ir, acho que deu minha hora, vou pra casa, não é isso? A galera lá, gente, acho que deu minha hora, vou lá, depois a gente se fala. Mas Dom João VI percebeu, ele teve a sacada assim, se eu for embora e deixar o Brasil aqui assim sozinho, for embora a galera toda da família real e deixar o Brasil a ver navios, não é isso? Como ele diria naquela época, vai dar ruim. Vai dar problema. Sabe por quê? Porque o Brasil sentiu que ele era como? O rei da cocada preta. Sentiu, eu sou incrível. Eu abri meus portos, fiz tratado, revoguei alvará, ganhei teatro, ganhei banco, ganhei geral, não é isso? Virei reino. E agora a família real tá indo embora? Será que eu vou virar colônia? Será que não? O que vai acontecer? O que será de mim agora? Brasil falou. Gente, Dom João VI falou assim, fica tranquilo, não vou te deixar na mão. Tu vai ficar numa boa. Ah, é? O que tu vai fazer pela gente? Fica tranquilo, fica tranquilo. O que eu vou fazer por você? Eu vou embora, mas vou deixar meu filho aí. Ah, vai deixar teu filho aqui? Vou. Eu vou deixar Pedro I aqui com vocês. Gente, nada acontece por acaso. Pedro I ficou aqui. Só que Pedro I era regente, ficou aqui como regente do Brasil. Só que o rei antes estava aqui e agora o rei ia estar lá. O Brasil antes estava ditando as ordens, agora ele iria receber as ordens. Tá? Dom João VI, ele percebeu que
os dias estavam contados para o Brasil aspirar sua independência, para o Brasil lutar pela sua independência. Então ele preferiu falar assim, meu filho, chegou no ouvido dele, antes dele ir embora para Portugal, falou, meu filho, vamos bater um papo aqui. Faz o seguinte, o Brasil vai se tornar independente, isso é fato, vai acontecer. Eles vão pedir a independência, eles querem a independência, eles sentiram o gosto da liberdade, eles querem essa independência. Ah, é? Eles querem? E o que eu faço? Seja você o proclamador dessa independência. Prefiro perder o Brasil para o meu filho do que perder o Brasil para um forasteiro qualquer, disse Dom João VI antes de ir embora. Pedro I falou assim, chá comigo, pai, eu fico aqui e resolvo com a galera. Gente, e aí, quando você estuda a independência do Brasil e você estuda, você diz assim, teu professor fala assim para você, um processo revolucionário conservador. Gente, por quê? Por que isso? Porque ao mesmo tempo, esse processo liberal conservador, tá? Ele ao mesmo tempo que abriu as portas para nações amigas, ao mesmo tempo que tinha comércio, ao mesmo tempo que pregava uma propriedade privada, o respeito a essa propriedade privada, era conservador porque o Brasil se tornou independente como uma monarquia. O Brasil não se tornou independente como uma república, como foram nos outros países aqui latino-americanos. Não, o Brasil foi diferente. Então, apesar de liberal de alguma maneira, devido à propriedade privada, devido ao tipo de economia, devido à abertura dos portos, ele era conservador de outra, porque ele ainda vivia sobre um governo monarquista e centralizador. Tranquilo até aqui? Só o que Dom Pedro I não sabia ainda nesse momento é que hoje, dia 16/6, ia ter um código promocional do Descomplica dando 80% de desconto em todo o site. Gente, plano VIP, 1, 2, 3, quero passar 80% de desconto. Como é que eu faço? Não sei como é que eu faço para colocar esse código promocional. Te conta agora. www.descomplica.com.br. Rolou a página até lá embaixo. Assim que você rolou a página, você vai ver um quadradinho. Colocou 1, 2, 3, quero passar, que tá aqui embaixo também, ó, viu? 1, 2, 3, quero passar, colocou. Aí você vai ter acesso a todo. Mas não é, é metade, é um terço, é um quarto, é meio. Não. A todo site do Descomplica. Tá, mas o que tem no site do Descomplica tão maneiro que eu preciso assinar ele agora? O que tem? Vou te contar. Tem 4 aulas ao vivo por dia, às 2 da manhã e às 2 da noite iguais, para você poder assistir no horário que for melhor para você. Tem mais o quê? Empurrão pro Enem, para te dar, né, aquela... Opa, vamos pro Enem? Empurrão pro Enem, manhã e noite também. Mas não tô em dúvida ainda se eu vou assinar ou não. Então, peraí. Matemática sem problema. Matemática sem problema. Toda terça e quinta. 1h30 de aula cada dia. Tá em dúvida? Peraí, agora tu não tá mais em dúvida. Medicina pros fortes. Segunda, quarta e sexta. 1h50 de aula. Me diz se tu não vai passar por medicina. Ainda tô em dúvida. Mais umas 2 coisas me resolviam. Peraí, então agora. Monitoria. Toda semana temos monitoria, 12 monitorias de cada matéria. Tu não vai aguentar mais de ver tanta monitoria no calendário, vai se inscrever, mó loucura, monitoria pra caramba. Gente, além disso tudo, nós temos uma coisa maravilhosa chamada GEP, Guia do Estudo Perfeito. O GEP, ele te ensina a estudar. Caramba, Ruth, eu fico cansado, eu não sei como fazer minha rotina de estudo, não sei como montar meu cronograma, o que eu faço? Mole, assiste o GEP. GEP vai te ajudar a entender como ter foco, como não procrastinar, como ser um estudante nota 1000, como obter resultado através dos seus estudos. Gente, tudo que você precisa a um passo de você. 1, 2, 3, quero passar. Tá aqui embaixo também, verdinho, bonitinho. Beleza? Gente, dito tudo isso,
Vamos pegar o nosso materialzinho e vamos fazer uma questãozinha pra gente ver se a gente tá sabendo tudo, tudão. Primeiro eu tenho algumas coisas pra falar, eu tenho alguns recadinhos pra dar. Primeiro, eu queria dar parabéns pra Grazi. Grazi tá assistindo a gente hoje, fazendo aniversário. Grazi, parabéns, tudo de bom. E muitos beijos. Vai quase acabar a aula de tanto beijo que eu vou mandar aqui agora. Um beijo pra Juliana. Juju, parabéns, minha linda. Beijo pra você. Cassi que tá sempre comigo me assistindo. Beijo, Cassi. Beijo, Brenda. Beijo, Taniele. Beijo, Joab, mandou recadinho lá pra mim. Beijo, Gabriela, prima da Natália, que tá aí me assistindo. Prima da Natália, gente, monitora de matemática nossa, tá assistindo a gente. Beijo, Gabi. E a minha querida Ana Luísa, Ana Lu. Beijo, Lu, Ju, sua linda. Obrigada. Vou mandar um beijo pra família, beijo pra mãe, beijo pro pai, meus cachorros. Tô brincando, gente. Só isso mesmo. Gente, questão de número 1 que tá pra vocês. A questão de número 1, ela foi a questão 24 da prova azul do Enem. E diz o seguinte: eu, o príncipe regente, faço saber aos que o presente alvará virem, que desejando promover e adiantar a riqueza nacional e sendo um dos mananciais dela as manufaturas e a indústria, sou servido abolir e revogar toda e qualquer proibição que haja a este respeito no Brasil. Bonito, nossa, bonito pra caramba. Alvará de liberdade para as indústrias, nananana. Ok. O projeto industrializante de Dom João, conforme expresso no alvará, não se concretizou. Que características desse período explicam esse fato? Te contei. Vamos lá. Letra A. Ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o fechamento das manufaturas portuguesas. Eu te falei que Portugal mal tinha indústria incipiente pra caramba, não dava conta do recado. Então, ocupação de Portugal, mesmo que ela tivesse indústria pra caramba, Portugal se ocupou, foi ocupada, fechou as indústrias e o Brasil não ia conseguir se industrializar. O que tem a ver uma coisa com a outra? Furada a letra A. Letra B. Vou pular que é o gabarito. Não gosto de falar o gabarito no começo. Vamos para C. C. A desconfiança da burguesia industrial colonial diante da chegada da família real portuguesa. O pessoal, não sei, estou em dúvida. Gente, claro que não. Pelo contrário, eu te contei que quando a família real veio para o Brasil, eles tiveram uma sensação de ser metrópole, tiveram mais liberdade, entendeu? Ficaram com aquela sensação de inversão metropolitana. E eles ficaram desconfiados? Claro que não. Eles ficaram, pelo contrário, super confiantes em relação a isso. Belezinha? C, tá fora. Letra D. O confronto entre a França e a Inglaterra e a posição dúbia assumida por Portugal no comércio internacional. Gente, posição dúbia. Portugal abriu os portos para as nações amigas, pela qual a amiga principal era a Inglaterra. Portugal assinou um tratado de 1810 de aliança e amizade, comércio e navegação, priorizando a Inglaterra. Posição dúbia? Portugal estava muito certo da sua posição comercial. Seu principal parceiro era a Inglaterra e ia continuar sendo. Por isso ele desobedeceu o bloqueio continental e veio para o Brasil. Tranquilo? Nada a ver essa. O atraso das indústrias da colônia provocado pela perda de mercados para a indústria portuguesa? Gente, claro que não. Para a indústria inglesa. Portugal pagava mais impostos do que Inglaterra no Brasil. Então, furada a letra E. Nosso gabarito, então, letra B de bola. Dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre as suas redes de comércio. Perfeito. Portugal dependia da Inglaterra, te contei isso desde o Tratado de Methuen. Portugal devia dinheiro pra caramba à Inglaterra há muito tempo atrás, tá? E predomínio industrial inglês sobre as suas redes de comércio. Olha aqui, a maior prova do predomínio. Inglaterra pagava menos impostos dentro do Brasil que o próprio produto português. Isso era característico de um predomínio inglês aqui. Belezinha? Questão de número 1.
Gente, eu vou fazer agora só mais a questão de número 2 e eu vou deixar a 3 e a 4 para vocês fazerem em casa, para vocês treinarem, e eu tenho certeza que vocês vão acertar. Para vocês saberem que monitoria que não descomplica, ó, nota 1000, tranquilo, belezinha? Tranquilo? Vamos então para a questão de número 2. A questão de número 2, ela já foi do Enem de 2014, recente, para a gente ver que a questão do Enem, ela tá sempre cobrando o período joanino, sempre cobrando essa construção do Estado brasileiro. Então, é legal a gente entender esse processo. Beleza. Questão 43, prova azul do Enem de 2014. Se você quiser dar uma olhadinha aí, ver pela prova do Enem, você dá uma conferida. A transferência da corte para a América Portuguesa, a família real e o governo da metrópole trouxe também e, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. Ou seja, ele estava falando que o cenário do Brasil era muito agradável. Então, quem podia sair de Portugal vinha para o Brasil. Ah lá, personalidades diversas, funcionários régios atrás da corte, dos seus empregos e de seus parentes. Gente, não era o pobre de Portugal que vinha para o Brasil. Era aquele que tinha ligação com a coroa, ligação com as pessoas que vieram para cá junto com a coroa, com os agregados da coroa portuguesa. Não era o pobre que vinha para o Brasil. O pobre estava lá em Portugal, fazendo a Revolução do Porto, reclamando que Dom João não estava lá. Tranquilo? História da vida privada no Brasil. Nananana. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa. Olha o que eu cansei de te falar. Por que isso é importante? Porque isso faz você entender como e porquê e a razão de ter acontecido a independência do Brasil. Gente, tá te falando na questão. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa por terem, letra A, incentivado o clamor popular por liberdade. Gente, em algum momento eu falei para você, e o povo foi às ruas, se manifestou, clamou por liberdade, pediu que fosse um povo livre da metrópole. Povo? O povo? Gente, o povo mal sabia o que estava acontecendo. Você sabe que até na República, que foram anos pra caramba depois, a gente ouve aquela frase, o povo assistiu aquilo bestializado, o povo não sabia o que estava acontecendo. O povo estava preocupado com outras coisas, com trabalho, com colocar comida na mesa da sua casa. O povo não estava clamando por liberdade, não. Quem queria a independência brasileira era a elite. Quem deixou Pedro I aqui para fazer independência foi Dom João VI. Tranquilo? Beleza? Letra B, nosso gabarito de novo. Vou pular, não quero saber. Não gosto de ler o gabarito assim de cara, não. C. Motivado às revoltas escravas contra a elite colonial. Tu ouviu falar em revolta escrava? Tu ouviu falar nisso? Gente, não teve nenhuma revolta escrava enlouquecedora nesse momento. Claro que nós tínhamos focos pontuais, tá, de escravos se rebelando, mas o foco, então, o processo de dependência foi pelo fato de ser motivado pelas revoltas escravas contra a elite? Nada a ver. Então, agora foi o movimento abolicionista que criou a independência brasileira, que pediu a independência, que foi a causa da... Fora, total, fora. D. Obtido o apoio do grupo constitucionalista português. Ou seja, o pessoal constitucionalista português queria a independência do Brasil. Mandaram Dom João vir para cá em 1808, abrir os portos, dar a sensação de inversão metropolitana. Mandou ele vir para o Brasil, é isso? Gente, furada total. É provocado os movimentos separatistas da província. Gente, eu falei para você a abertura dos portos, revogação do alvará, Tratado de 1810, te falei das medidas joaninas, te falei da elevação do Brasil a Reino Unido,
te falei da Revolução do Porto. Você ouviu em algum momento eu falar de revolta separatista? Você não ouviu. Sabe por que você não ouviu? Você lembra que no período do ouro, no período da mineração, você ouviu um nome que foi revolta nativista. E aí, por que nativista? Porque ainda não tinha nenhuma aspiração de separar. Não havia nenhuma aspiração de separação, de independência. Por isso foi chamado de revolta nativista. Isso ocorreu lá no século XVIII. Aqui, gente, o Brasil estava em equilíbrio, estava tranquilo, estava vivendo anos de auge, estava maneiro pra caramba a família real aqui, controlando a galera. Só que aí, quando a família real veio, fez pelo Rio, Nordeste, não, agora ele vai fazer por mim. Aí o Sudeste, o Sul, agora ele vai fazer por mim. Não, agora ele vai fazer por mim, Norte, Centro-Oeste. Não fez. Foi então que nessa época começou-se a perceber que Dom João não ia fazer pelo Brasil todo. Mas antes disso, não. Antes disso, a gente não ouviu falar em ninguém que quisesse uma separação, tá? Eu quero me separar do Brasil, como aconteceu no Sul, como aconteceu no Nordeste, tá? Nada disso. Não se ouviu falar nisso nesse momento. A independência do Brasil, ela só começa a ser pensada depois da Revolução do Porto, quando Dom João decide ir pra lá. Porque os brasileiros ficam agitados. Antes disso, nem a independência do Brasil estava sendo tão cogitada assim. Ia acontecer? Ia. Mas ia acontecer, de repente, depois. Porque Dom João ia estar aqui, ia estar tranquilo. O Brasil ia ser reino. Tá compreendendo? Então, gente, errada, tá? O movimento separatista das províncias ainda não existia. Então, nosso gabarito não pode ser letra E. Nosso gabarito, então, é letra B. Enfraquecido o pacto de dominação metropolitana. Quebra do pacto colonial. Então, o Brasil agora tinha uma sensação de ser livre, uma sensação de ser metrópole. O Brasil, então, agora não queria mais ser uma colônia. Ele queria ser independente. Foi até aqui, gente? A questão 3 da UFMT e a questão 4 da EMESCAM do Espírito Santo, eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Tranquilo? E, mais uma vez, vou falar para você, caramba, Ruth, como é que eu faço para assinar o Descomplica? Como é que eu faço para ter acesso a tudo isso que você já me falou? E vou repetir. 1, 2, 3, quero passar. Nosso promo code. O que você vai fazer? www.descomplica.com.br. Arrastou a página até o final. Tem um quadradinho lá, não é isso? Colocou 1, 2, 3, quero passar. E você vai ter acesso a todo o nosso site, o chamado plano VIP. Você vai ser estudante VIP, estudante nota 10. E que eu vou ter acesso? Como é que eu faço para ter acesso a tudo isso? O que é tudo isso? Gente, 4 aulas ao vivo por dia. 2 de manhã, 2 à noite do mesmo tema, para você ter opção de horário, para você assistir. Não quero assistir de manhã, quero assistir de noite, não quero assistir nem de noite nem de manhã. Fica gravada no site que tem quase 30 mil videoaulas. Cara, não me convenceu ainda. Calma aí, tô só começando. Segunda, quarta e sexta, medicina para os fortes. Gente, para você passar para medicina, virar médico, não é isso? Postar no Face, todo pintado, medicina. Ai, não, acho que eu quero fazer engenharia. Tranquilo. Temos matemática sem problemas. Matemática sem problemas toda terça e quinta, 1h30 de matemática sem parar. Não te convenci ainda? Não quero fazer nem matemática nem medicina, não quero fazer nada disso. Não tem problema. Temos um empurrão pro Enem. Toda manhã e noite, todos os dias de semana. Tranquilo? Além disso, nós temos nosso calendário cheio, lotado de monitoria para você se inscrever. E o top sinistro, nós temos o GEP, o Guia do Estudo Perfeito. Guia do Estudo Perfeito que te ajuda a entender como você estuda melhor, como você tem foco, como você cresce com teus erros, como você monta um cronograma para você estudar de acordo com a tua rotina, como você entender o teu ritmo de estudo, como você se conhecer como estudante. Gente, tu vai perder, duvido. Aqui embaixo,
1, 2, 3, quero passar. Imperdível. Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado da monitoria de hoje. Olha, um super, super beijo para todos vocês. E você que vai assinar o Descomplica agora, a gente vai estar junto toda semana na monitoria de história, não é isso? Gente, um super beijo para todos vocês e até a próxima.